Bem, pessoal, voltamos com o nosso curso de pensamento computacional para docentes do ensino básico. Então, desta feita, nós queremos trabalhar o módulo 2, segunda parte. E o que é que nós vamos focar, né? Dar uma focada aqui, uma analisada. Queremos falar sobre máquinas que computam. O que seria isso? Nós queremos que você entenda a arquitetura das máquinas computacionais e que entenda como é que ela funciona do ponto de vista interno. Por que isso é importante? Porque você vai poder formular com mais propriedade os algoritmos que serão soluções para os problemas que você vai propor para os seus alunos. Então, a gente sabe que milenarmente o homem tem buscado solução para agilizar o seu processo de cálculo, para ter respostas mais rápidas, né? Então aqui nós temos o ábaco, que data de 3.000 anos, né, na China, a régua de cálculo, a calculadora de Pascal do século XVII, também a régua de cálculo do século XVII, a máquina de Charles Babbage na Inglaterra, por exemplo, que é do século XIX, o primeiro computador eletrônico, o ENIAC, né, que é 1946 nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, um projeto capitaneado pelo John von Neumann, né? E aqui nós temos, do início dos anos 70, 74 para ser mais preciso, o Altair, que é o primeiro computador que você ligava lá na televisão, né? E aí é um processo de evolução. Hoje nós temos facilidade aí, a um preço relativamente baixo, os computadores desktop, os notebooks, né, os tablets, né? Então nós temos aí facilidades para ter máquinas que computam e que podem executar algoritmos, tá certo? Então essa máquina, ela é uma máquina multinível. Autores como o Tannenbaum, por exemplo, fala de vários níveis, onde nós temos um nível mais alto, mais fácil de entender, que são as aplicações, os programas que são desenvolvidos, que utilizam as linguagens de programação, que são traduzidas, esses conteúdos que são escritos, essas ordens para a linguagem de máquina, que no final das contas utiliza a ideia do processador. Então é toda uma sequência até você chegar nos circuitos elétricos, circuito lógico, as leis da física. Então é uma máquina multinível, tá certo? Esse não é o objeto da nossa discussão, mas só para você ter uma ideia de que são simplificações, abstrações que vão simplificando para que você não tenha, como foi aqui no caso de ENIAC, que operava essas máquinas eram físicos, eram engenheiros, eram pessoas com alto poder de conhecimento. Então, hoje não. Na medida em que foi sendo simplificada a interação com essas máquinas, qualquer pessoa, hoje até uma criança, lida e sabe usar. Então, veja bem, se nós colocarmos a nossa lupa de novo aí, nós vamos chegar aqui dentro do gabinete do seu computador, dentro da placa aqui do seu notebook, nós vamos ter uma placa mãe dessa aqui, a chamada placa mãe. Então nessa placa eu posso ter aqui um processador, né? Tá aqui o socket do processador, o socket da memória, os encaixes para dispositivos, né? Então uma série de coisas que podem ser acopladas aqui para essa máquina funcionar. Mas professor, eu tenho que entender sobre manutenção, placa mãe. Não, você tem que ter uma ideia de que isso existe, né? Que aqui dentro do socket do processador vai entrar a unidade central de processamento que vai gerenciar essa máquina aqui como um todo. Então nós vamos entender minimamente, buscando de uma forma didática, fazer que você possa compreender como um computador funciona internamente. Então veja bem, está aqui uma figura que simplifica e representa aquela máquina que nós vimos lá, a placa-mãe e os outros equipamentos. Então essa máquina está aqui, ó, tá certo? Então nós temos a CPU, que as iniciais de Central Processing Unit, ou UCP, Unidade Central de Processamento em português, tá certo? Então essa unidade central de processamento, ela gerencia as demais unidades. Então nós temos aqui a memória, que vai guardar programas e dados que vão ser processados, e os dispositivos de entrada e saída lá do outro lado. O que seria um dispositivo de entrada? Um teclado. O que seria um dispositivo de saída? Um vídeo, uma impressora, né? Um mouse é um dispositivo de entrada. Então você vai ter se comunicando. E no meio campo você vai ter linhas de comunicação. Se você olhar nessa placa aqui, esses elementos estão conectados. Então existem linhas, né? Essas linhas são chamadas de barramentos. Então você vai ter barramento de controle. Para quê? Para a CPU, através da unidade de controle, que é uma subdivisão da CPU, possa mandar ordens para os demais dispositivos. Então, por exemplo, quando vai guardar um dado na memória,
a CPU manda pela linha de controle um aviso que vai receber um dado. E manda pela linha de dados que esse dado chegue na memória. Tá certo? Quando vai exibir alguma coisa na tela, a CPU, através da unidade de controle, manda pelo barramento de controle um aviso de que vai receber alguma coisa para exibir na tela. E pelo barramento de dados, é entregue então um dado para que seja exibido aqui na tela do seu monitor. Então, basicamente, a coisa funciona assim. Se fosse a digitação de um número inteiro, 7, então vem pelo teclado, a CPU avisa ao teclado que ele vai receber um dado. Ele, ao receber esse dado, transfere esse dado pelo barramento de dados que vai ficar guardado na memória. E a CPU antes avisou a memória, através do barramento de controle, que ela receberia um dado e que vai ficar guardado no endereço tal que vai pela linha de endereço. Então, é basicamente essa sistemática de funcionamento. Então, os programas que ficam na memória vão aqui para a CPU, para poder cada instrução ser traduzida, entendida, decodificada é o termo. A partir do momento que essa instrução é decodificada, a unidade de controle que está dentro da CPU vai emitir as ordens para os demais componentes agirem em conformidade com a necessidade daquela instrução. Então é isso que você entende. Para simplificar mais esse seu entendimento e facilitar, está aqui um modelo mais simples, né? Que o computador é estruturado em 4 blocos. Um dispositivo de entrada, que pode ser um teclado, um mouse ou um monitor touchscreen, por exemplo. Um dispositivo de saída que apresenta os resultados, né? Pode ser a tela, a impressora, o plotter, qualquer dispositivo que traga o resultado para a gente. Então, quando um dado é digitado pelo teclado, por exemplo, ele entra por aqui e vai ser armazenado na memória, na área de dados, e num endereço específico. Então, cada dado que é armazenado, ele vai ter um endereço, um conteúdo e um nome, que é a ideia de variável que recebe um nome, tá certo? Aí, veja bem, a memória, então, armazena programas e dados. Esses programas, cada comando, cada instrução de um programa vem aqui para a unidade de controle para ser decodificado, traduzido, e em função disso ela vai dar as ordens. Esse outro componente da unidade central de processamento é a ULA, que faz a parte lógica e aritmética. Então, o que é o lógico? Verdadeiro ou falso? Ou faz operações relacionais, maior que, menor que, diferente, né, igual e coisa do tipo. E a aritmética seria adição, subtração, multiplicação, divisão, basicamente, né? Tá certo? Então, é essa estrutura que nós queremos que você entenda. Então, vamos dar uma explicada melhor. Então, você tem aqui o dispositivo de entrada, que é o meio pelo qual você introduz dados para serem processados pelo seu algoritmo. A unidade central de processamento, que é essa caixinha 2 aqui, tá certo? Que é composta pela ULA, que faz a parte matemática e a parte lógica. E a unidade de controle, que é um gerente, que a partir do que a instrução quer, ela dá ordens para demais unidades. E a memória, que armazena, como nós mostramos aqui, programas e dados. Então, cada instrução de um programa vem para a unidade de controle ser decodificada. E cada dado que está na memória vai receber o tratamento que o programa desejar. Tá certo? E o dispositivo de saída, o vídeo, a impressora, de forma simplificada, é para mostrar o resultado. Não adianta de nada eu fazer um cálculo de 1 hora e você não saber o resultado, né? Então, o sentido fica perdido. Então, veja bem, em suma, um computador faz somente 4 operações. Professor, que operações são essas? Vamos colocar uma lupa e entender. Veja bem, operações de entrada e saída, que é o quê? Entrada pelo teclado, basicamente, e saída no monitor de vídeo, por exemplo. Então, operações que recebem dados do mundo externo e exibem resultados para que o usuário possa ter conhecimento. Operações aritméticas, adição, subtração, multiplicação e divisão, basicamente, tá certo? E as operações lógicas e relacionais. Lógica seria o quê? O I. Então, o ilógico é o quê? Eu tenho 2 condições para analisar e só é verdadeiro o resultado final quando eu comparo uma e outra. E operações relacionais que comparam uma coisa com outra. Então, se é igual, se é diferente, se é maior, se é menor que. E a movimentação de dados, que é como nós vimos na nossa estrutura aqui, tá certo? Então, quando entra alguma coisa pelo teclado, vai ficar guardado na memória. Quando vai calcular alguma coisa, vem da memória para a ULA, tá certo? Quando vai exibir
guardar um resultado, vai da ULA para a memória. Quando vai exibir alguma coisa, um resultado de saída, vem da memória para o dispositivo de saída. Então, essas movimentações de dados permitem que cada parte do computador, cada unidade funcional, faça a sua função, cumpra com a sua missão. Então, está aqui uma recapitulação, operações de entrada e saída para alimentar com dados do mundo externo, para serem processados, e o dispositivo de saída para apresentar o resultado, permitir a interação melhor, né? As operações aritméticas dentro da ULA, está aqui basicamente a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, como nós conhecemos. No computador, o menos é menos, o mais é mais, e a multiplicação vai ser asterisco, tá? Então guarda isso aí, que é uma diferençazinha de notação aqui. E a divisão vai ser uma barrinha, tá? Então só essa diferençazinha nas operações aritméticas, que quem faz é a ULA. E as operações lógicas e relacionais também feitas pela ULA. O I lógico, o OU lógico e o não lógico. O que é o I? Eu tenho duas entradas. Vamos supor, eu vou fazer um passeio esse final de semana, se eu tiver dinheiro e se eu tiver para onde ir. Se eu tiver dinheiro e não tiver para onde ir, eu não vou. Se eu tiver para onde ir e não tiver dinheiro, eu não vou. Então, eu tenho aqui a função I lógico, tá certo? O OU lógico, eu vou passear se eu receber o meu salário ou se alguém me emprestar. Então, se alguém me empresta, eu vou. Se eu receber meu dinheiro, eu também vou. Tá certo? Então, um ou outro, ou os dois. Mas se você receber e alguém emprestar, melhor ainda, eu vou ter mais grana e tal. E o não é o quê? O não lógico, ele converte o verdadeiro em falso e converte o falso em verdadeiro. Nós vamos explicar isso com mais calma, não se assuste. E os relacionais. Por que relacional? Porque compara uma coisa com outra coisa. Então, se é igual, é igual, igual. Se é diferente, é não igual. Algumas linguagens usavam só igual. O Python usa igual, igual, por exemplo. Ou a linguagem Pascal, por exemplo, usava o igual só. E o não igual, que é o diferente, seria menor e maior juntos. O menor que você já conhece da matemática, o maior que, o maior igual, o menor igual, certo? Então são as operações lógicas e relacionais que vamos detalhar com mais calma. E aqui a questão da movimentação dos dados entre os vários componentes. Então, como você já viu, quando eu digito um número, por exemplo, 10 pelo teclado, esse 10 vai ser guardado na área de dados em uma variável. Então, quando ele entra aqui, ele vai mandar para a memória vai guardar numa posição, tá? Que a memória é estruturada em posição, essa posição tem um endereço, pode armazenar um conteúdo e vai estar associada a uma variável, que é um nome, N1, X, Y, ou coisa do tipo, que a gente vai ver que cada linguagem tem uma regra para isso, tá certo? Quando, por exemplo, a ULA vai fazer a adição de N1 com N2, precisa ver o conteúdo de N1 para a ULA e precisa ver o conteúdo de N2. Aí ela vai fazer N1 mais N2, vai guardar em soma, por exemplo. Então, vai mandar para a memória e ela vai guardar no endereço associado à soma, tá certo? Vai exibir o conteúdo de soma, vem da memória para o dispositivo de vídeo, por exemplo, a saída, e ele vai exibir lá, tá certo? E a unidade de controle é quem gerencia tudo isso, através do barramento de controle, ok? Tá certo? Então, veja bem, essa nossa máquina, como você viu naquela estrutura de níveis, ela precisa ser programada, ela precisa ser comandada. Então, aqui você vê, isso aqui é tudo linguagem de programação, ó. É Pascal, COBOL, Visual Basic, C++, Perl, PHP, tá certo? Python, Java. Então, nós vamos usar a linguagem Python, por exemplo. Eu aprendi a programar com a linguagem Basic, já trabalhei com a linguagem COBOL, com Visual Basic, com Pascal, tá certo? Então, tem aqui uma quantidade enorme. Professor, para que existe a linguagem? Para você poder comandar. Então, o algoritmo vai ser traduzido em um programa que é escrito em uma linguagem de programação. Então, por exemplo, a linguagem Python, você tem o comando print que exibe na tela. Você tem o comando input que lê pelo teclado. Então, você tem uma tradução. Na linguagem algorítmica, que a gente vai aprofundar, você vai ter um leia. Leia corresponde a input. Vai ter, por exemplo, o escreva. Escreva corresponde a print. Então, cada linguagem vai ter o seu alfabeto, vai ter as suas palavras-chave, tá certo? É igual a aprender o português, inglês, alemão, espanhol e tal. Então, você vai aprender, vai ter uma sintaxe. Por exemplo, no Python, qual é a sintaxe do comando print? Print, abre parêntese, lista do que eu quero exibir, fecha parênteses. Por exemplo, eu quero exibir o número 3.
print, abre parênteses 3, fecha parênteses, enter. Ele vai exibir na tela lá o número 3. Professor, eu quero exibir a multiplicação de 5 vezes 7. Então, print, abre parênteses, 5, asterisco, 7, fecha parênteses, ele vai fazer 35 lá. Então, a gente vai trabalhar isso mais na frente, em termos de computação plugada, usando, por exemplo, a linguagem Python, e na computação desplugada, usando uma linguagem algorítmica para programar o nosso computador CompMat ou para programar o nosso robô, o RoboMat, tá certo? Então, por exemplo, linguagem de alto nível, está aqui a linguagem Python. Defina uma função swap que recebe como parênteses V e K, 2 pontos. Então, tem os comandos aqui dentro. Ó. Temp é igual a V da posição K, V de K, tal. Isso não interessa agora, só para você ter uma ideia. Linguagem C. Então, a mesma coisa que está aqui, está escrita aqui, ó, tá certo? Então, não tem o def, swap é um vetor de inteiros e K é um número inteiro. Então, é uma variável temporada temp aqui, temp é igual a V de K, tal. O que estava ali está aqui em cima, só que são sintaxe diferentes, porque são linguagens diferentes. Então, a linguagem de alto nível, por quê, professor? Porque os comandos são, por exemplo, int dá a ideia de inteiro, tá certo? Def dá a ideia de definir, então você vai ter print, input, né, printf, então os comandos são próximos da língua inglesa, então a gente olha e tem uma ideia. Aí nós temos uma linguagem intermediária, ó. Isso aqui é uma chamada linguagem de montagem, que no processo de traduzir para o binário, que é a linguagem da nossa máquina, a gente vai usar como uma intermediária. Então, ó, os comandos já não são tão claros, ó, mul, ed, lw, sw, jr e tal, entendeu? Então já está mais complicado aqui. Então isso, cada máquina tem a sua linguagem de montagem. Isso aqui é de uma máquina chamada MIPS, que é do livro do Tennyson, né? Então nós temos aqui a linguagem de baixo nível. Por que baixo nível, professor? Porque é tudo em binário, ó, zeros e uns. Então a gente não entende bem isso aqui. Quem entende a máquina, o computador, ele só trabalha com linguagem de baixo nível, que são zeros e uns. Na prática, fisicamente, esse zero aqui é o que? É 0 volt e o 1, 5 volt. Então ele trabalha nesse nível aí. Tá certo? Então as linguagens vão ter níveis diferentes. A gente vai trabalhar ou com a linguagem de alto nível, no caso do Python, ou vamos trabalhar com a linguagem algorítmica, né, na computação desplugada. Tá certo? E aí, veja bem, para traduzir da linguagem de alto nível para baixo nível, você vai ter um programa tradutor, por exemplo, um compilador. O que é que o compilador faz? Pega o programa fonte escrito aqui, ó, num Python ou num C, e ele traduz uma compilação gerando um programa em binário aqui, ó, de baixo nível. Então a gente não precisa fazer isso. Então existe o compilador que faz uma tradução definitiva e o interpretador que traduz linha a linha na medida que você digita seus comandos, o interpretador interpreta e já gera resultado, tá certo? Então o compilador é mais para aplicações profissionais, o interpretador para aplicações quando você está aprendendo a programar e etc e tal, tá certo? Vamos exercitar? Então eu tenho aqui uma lista de atividades, tá certo? Porque é importante conhecer a estrutura interna do computador para quem vai resolver problema através dele. Então o que é que você acha? Expressa a sua opinião. Quais são os 4 grandes blocos que compõem o computador? Qual é a importância da unidade central de processamento? O que é que ela faz? Né? Quais são as suas subunidades? Né? Quais são as atribuições da ULA, unidade lógica aritmética? Exemplifique dispositivo de entrada, exemplifique dispositivo de saída. Né? Você sabe descrever como o computador executa uma instrução, como funciona. Né? Então essa instrução, esse comando está lá na memória, ele vai ser transferido para a unidade de controle, ela vai decodificar, a partir do momento que decodificou, a unidade de controle vai saber o que é que precisa fazer e vai dar ordens para os demais componentes. Por exemplo, se fosse uma operação matemática, por exemplo, passa os operandos para a ULA, atrás da memória, né, o número 1, número 2, se for uma multiplicação, manda multiplicar N1 por N2, o resultado faz o quê? Guarda na memória. Né? Então é basicamente nessa linha que você vai trabalhar. Quais são os 3 principais barramentos? A gente viu aqui, né? Barramento de controle, que a unidade de controle usa para gerenciar as demais, o barramento de dados, que permite a troca de dados entre os componentes, e o barramento de endereço, que é usado para trazer coisa da memória ou para mandar gravar coisa na memória, tá? Precisa desse endereço. Exemplifique o dispositivo de saída que você conhece e quais são as funções da memória do computador. Então, já viu que a memória faz o quê? Armazena programas e dados. Né? Então, você vai explicar, mostrar, tal, tente desenvolver melhor essa pergunta aí. Tá certo? Bem,
Só lembrando, né, o nosso texto, o nosso livro Introdução à Programação e Pensamento Computacional está na Ciência Moderna. Se você quiser adquirir, usar esse humilde, ajudar esse autor aqui, www.lcm.com.br, bota lá Paiva, Pensamento Computacional, e você vai ter a oferta do livro. Pode comprar no formato impresso ou no formato de e-book. Então, os nossos contatos, para a gente ficar em contato, tá certo? E eu espero então que você faça as atividades, né, que está no ambiente ou que estão no link do YouTube aí. Curta o canal, se inscreva, por favor, curta o vídeo, divulgue o nosso trabalho para que o nosso projeto possa avançar, tá ok? Então, até a próxima, fica com Deus e bye bye.